De volta com o Horizonte Debate ao vivo. Você já parou para pensar no grande número de moradores que vivem em situação de rua em Belo Horizonte? Pois é, muita gente esquece de agradecer por ter um lar em que pode se abrigar da chuva, do frio. A Faço Parte, projeto da Arquidiocese, apoia diversos projetos de amparo social, dentre eles projetos que asseguram e amparam os moradores em situação de rua. Faça a sua parte e colabore para mudar a realidade dessas pessoas. Ligue agora mesmo para o número 3319-6111 e ajude a fazer o bem. Venha conosco. Tenho algumas reflexões, doutor João, aqui. Tomás Andrade, por que vinculamos, quando falamos de conservadorismo, os governos de esquerda da América Latina, do PT, por exemplo, com o bolivarianismo chavista? Por que as pessoas dizem, e muitos eleitores de Jair Bolsonaro, por exemplo, que se o PT voltar ao poder, ou alguém da esquerda, Boulos, Ciro Gomes, Marina, o Brasil se tornará Venezuela? Isso faz parte do jogo político que quer tomar no poder. O pessoal da direita vai querer ganhar pelo terrorismo, fazendo essas demonstrações. A gente não tem risco de se tornar Venezuela, tem? Não. Em que grau? Não obstante a vocação brasileira para o abismo. Sim. Você veja bem, esse lockout Exatamente isso de empresas de transporte, 70%. Então, foi aplaudido para o brasileiro, ele feliz da vida com os caminhoneiros, e vão ganhar de presente o aumento dos impostos. E isso aconteceu na Venezuela bem, a partir de 2013. É o cidadão que ganha salário mínimo que está subsidiando, por exemplo, o sujeito que tem um carro a diesel. Quer diminuir a gasolina, por quê? Para que aquele cara que anda a pé de ônibus pague a gasolina de eu que tenho condições de ter um carro. Agora, por quê? Isso básico. Quando o doutor João falta fala assim, algo básico. Que nós temos vocação. Educação. Parece temos educação. O senhor coloca assim, vocação do brasileiro para o abismo, né? Parece que o abismo nos flerta e a gente pula no abismo. Né? Absurdo. Esse aqui é o ponto. Agora, o que é? Porque não se investe no básico. O que é essencial? O que é essencial é a educação. Mas não. Eu quero que a Petrobras baixe a gasolina. Para quê? Para a gente pagar mais imposto. Quanto mais a Petrobras der lucro, melhor para o Estado brasileiro, que ele vai receber mais dividendos e cobrar menos impostos. Erraram, Vladimir, Sebastião, os políticos venezuelanos, em especial Hugo Chávez, quando dependeu 98% do petróleo, e esse petróleo para mais de $100 o barril, quando esse petróleo cai a 50 e poucos. E não aproveitou a oportunidade de fazer a conversão, como eu comentei, de aumentar a produção de alimento. Ficar dependente de exportação para depois importar de algo que é básico é muito perigoso. Não que os países devam se fechar para importação, mas ele tem que cuidar daquilo que é de fato essencial, ter estoques reguladores e, na medida do possível, tentar corrigir esses desníveis. E não necessariamente tentando forçar a produção, nacionalizando a produção, mas lidar com consciência. Tem um país europeu que fez isso, né? Pegou um grande território latino-americano de ouro, Dom João V, e ao invés de desenvolver em si mesmo indústria, desenvolver um comércio bacana, não, importava roupa da França e tecido da Inglaterra. Financiamos a Revolução Inglesa. Com o ouro de Sabará. Esse é o grande erro da Venezuela. Sim. Porque deveria investir na infraestrutura. Você vê, não há fábrica, não há usinas. Então, deveria investir na indústria. Ao mesmo tempo, a gente deve pensar o seguinte: alguns regimes pensam numa corrida armamentista. Me lembro bem, uma vez em Venezuela,
procurou comprar mais Sukhoi do que investir na infraestrutura. Comprou aviões, as caças da Rússia. Para que isso? Para lutar contra quem na América Latina? Já temos um processo democrático um pouco consolidado, por isso eu digo, o Brasil não vai ser como Venezuela. O Brasil tem uma outra cultura. O Brasil tem um jeito diferente e o povo pode agir, reagir de uma outra maneira. A consciência, às vezes, que temos também nas comunidades de base, na sociedade civil organizada, vai ajudar mais. Mas eu digo, o grande erro desses regimes é a corrida armamentista, pensando numa possível guerra. Contra quem? E, ao mesmo tempo, culpar os outros. Culpar sempre a hegemonia capitalista. Falando sempre capitalismo. O capitalismo, tudo bem, tem seus defeitos, mas esses aí que chegaram ao poder se tornaram da esquerda mais capitalista do que os próprios capitalistas. O Congo, se me permite apenas complementar, porque em alguma legitimidade existe na aposta do Hugo Chávez, já que a Condoleezza Rice incluiu a Venezuela no tal eixo do mal. Sim. Assim como Kim Jong-il optou pela arma nuclear. É a única ferramenta que se tem para evitar a consequência que aconteceu no Iraque. Não estou dizendo que é certa, eu só estou dizendo apenas que tem essa consequência. O Brasil não vai virar Venezuela, porque diferente de lá, a Rússia não está instalando base naval aérea no território. Não vai ser uma Nicarágua, porque lá a China está instalando uma base também naval e não no Brasil. Mas eles fazem parte de um grande jogo geoestratégico, né? Esses dois países ali no caminho do canal do Panamá, a Nicarágua com a possibilidade da construção de um outro canal e a Venezuela, que está exatamente nos dois oceanos, né? Portanto, tendo algum controle do fluxo do comércio passando pela sua costa. Sim. Quando a gente pensa nas questões econômicas, né? Quantas não foram os erros, talvez, né? O tal do CADIV, confesso, telespectador da TV Horizonte, que me dediquei ao longo desses últimos 3 dias para entender o tal do CADIV. Coloca-se um preço, $1, a elite venezuelana não confia na sua moeda e exporta essa moeda, e coloca essa moeda e compra dólar sempre. O governo inventa e coloca que 6 bolívares equivalem a $1. Mas, na verdade, no mercado paralelo, cada bolívar equivale a 60, cada dólar equivale a 60 bolívares. Ou seja, o sujeito que planta batata no interior da Venezuela, ele prefere vender para a Colômbia em dólar, trazer esse dólar para dentro da Venezuela de novo a um preço de paralelo muito mais alto. Nós não estamos falando aqui apenas de indústria grande, carro, algo desse tipo. Nós estamos falando de indústria de pão. É o povo com fome na rua porque não tem padaria para servir o povo. Para comprar pão tem que chegar às 4h30 na fila. E mesmo assim, limitado a 1 ou 2 pessoas. Isso é uma questão absurda. É porque a Venezuela, digamos, o Maduro havia diabolizado os empresários. Sim. As pessoas que mantêm a economia, toda hora se tornam vilões da história do país, da economia do país. Então, a primeira coisa é isso, tem que fazer uma autorreflexão, que a gente chama às vezes de uma metanoia, que a pessoa deve pensar. Porque o empresário nem pode ser o inimigo do povo. Ele ajuda a economia do país. Agora, o Estado tem a obrigação de fiscalizar se o empresário não está agindo conforme as regras da economia já estabelecida no país. Mas agora, diabolizar, pensar que o empresário é um explorador toda hora, é um capitalista, esse discurso sempre de ver que o capitalista é o vilão da história, é o inimigo do povo, deve acabar. Agora, como que o brasileiro comum pode lutar contra, a favor de uma democracia mais prática, de uma democracia mais real, João, Vladimir, como? É porque a coisa mais fácil do mundo é você escolher o bode expiatório. Passar fake news para frente. O bode expiatório são os Estados Unidos. A gente gasta mais do que tem, toma dinheiro emprestado, fica na mão do banqueiro e vai culpar o vizinho. Com o que nós temos, o que precisa? Empenho, trabalho, educação. Não, nós colocamos, não é o problema do Império Americano. Nós não fazemos. Aqui é o seguinte, o empreendedor, aí quando eu falo empreendedor,
não só apenas o empreendedor material, o empreendedor intelectual. Aqui a gente não valoriza o empreendimento. Qual é o maior empreendimento que a gente tem que estar? É educação. Ninguém quer empreender a educação, Como nem o fazer Estado. de forma prática, Vladimir? Jairo, essa democracia? você citou um período de vivência na Inglaterra e lá existe uma fala de que o difícil do Estado de Direito são os primeiros 300 anos, porque ele não se constrói com revolução. Não foi a Revolução Francesa que construiu o Estado francês, foi o trabalho de formiguinha, de pessoa a pessoa, no dia a dia, atuando como exemplo. Não dá para ficar confiando em salvadores da pátria, não dá para ficar confiando em representantes. Então, Professor de forma Eugênio, pragmática, o que a gente tem é fazer o certo. A nossa data de registro é 1889, 22 ou 1500. Porque se for 1500, nós já estamos pagando o dobro Até disso. porque a Revolução Francesa atrasou a França em 100 anos. E ela perdeu a liderança mundial que tinha. Eu entendo. Então, o pragmático é isso, é fazer o bem a cada momento. É servir de exemplo, a educação é essa, ensinar pelo exemplo. Sim. Vladimir, E também. professor João, professor Sebastião, alegria tê-los aqui. Eu acho que o que a gente faz, comparando com a Venezuela, é pensar o nosso processo eleitoral de outubro, pensar a nossa prática de outubro, senão vai dar tudo errado. Muito obrigado pela presença de vocês, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Satisfação. Vamos grande. pensar no nosso Brasil. Isso Vamos é sim. muito importante. O programa de hoje fica por aqui. Continue conosco, participe, mande o seu comentário pelo WhatsApp ou para o e-mail do nosso programa. A sua participação é muito importante. Esse programa é feito com todo carinho para você e por você também. Te espero com as suas perguntas, com as suas opiniões e, em especial, programas como esse, da participação sua, jovem, que vai votar pela primeira vez, mas que vai fazer o Enem também no final do ano pela primeira vez. Tenho certeza que hoje eu tentei comandar esse debate, se posso usar essa palavra de comando, para você que está em casa, às vezes na dúvida, com muita informação, mas sem saber qual opinião seguir numa redação, num programa. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!